Olá, olá, eu estou começando Conexões Psicanalíticas e o tema de hoje é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Sempre me perguntam por que quando eu me dirijo em lives, em palestras, nas aulas, eu utilizo a palavra sujeito e não a palavra indivíduo ou a palavra pessoa, que as pessoas entendem que seria uma forma de dizer do sujeito humano. E é verdade, né? Nós psicanalistas, quando nós estamos fazendo um discurso, quando nós estamos nos dirigindo principalmente a outros analistas, a palavra que nós utilizamos para designar o ser humano seria sujeito no lugar de indivíduo ou de pessoa. Né? E nós temos uma razão para isso, né? A razão que eu quero discorrer hoje tem uma fundamentação que passa tanto por uma questão epistemológica, né, de conceito de palavra, de etimologia da palavra, de onde vêm as palavras e como que elas são usadas enquanto conceitos. Tem a questão ética da própria psicanálise, o que a psicanálise acredita, onde é que ela trabalha, o que ela busca fundamentar aí o seu discurso. E tem também as questões clínicas, né? A importância dessa terminologia dentro da nossa prática. Então o tema de hoje. Então esse esclarecimento sobre o que seria o sujeito, que sujeito em psicanálise é utilizado, né? O que é o sujeito, quais os sujeitos que a psicanálise utiliza aí como terminologia conceitual dentro da sua abordagem, e vou trabalhar a etimologia dessas outras palavras, indivíduo e pessoa, porque para fundamentar, né, o motivo que nós não utilizamos essas palavras. Então, assim, eu espero que eu possa esclarecer, e se tiverem dúvidas, se quiserem, né, deixar perguntas, eu vou respondendo à medida do possível. Bem, a psicanálise ela não utiliza aí a palavra indivíduo e pessoa, não é por capricho, porque a posição ética, estrutural e epistemológica da psicanálise vai dizer de que o sujeito ele não é uno, ele não é indivisível. E é isso que a palavra indivíduo sugere. A palavra indivíduo ela vai derivar lá do latim individuum, que significa aquilo que não se divide, aquilo que é uno, que é indivisível. Então seria, né, uma coisa, né, constituída, né, uma coisa sem divisões. A psicanálise aí ela já vai contrapor a essa palavra, ela não vai usar essa palavra, porque a psicanálise ela entende que o sujeito é dividido. Ele é no mínimo, né, dividido entre consciente e inconsciente. Muitas vezes o sujeito não é só dividido, muitas vezes ele é fragmentado, né, ele se apresenta fragmentado. Então nós não podemos trabalhar com essa noção de indivíduo, né, de um sujeito não de uma pessoa não dividida, de um ser não dividido, porque na nossa concepção há essa divisão do sujeito. E persona, pessoa, tem a ver com essa figura, né, com essa etimologia também que vem de persona. Em grego isso significa máscara. Persona era aquela máscara que os atores usavam para encarnarem um personagem, encarnarem algo que não é ele mesmo. Então, persona poderia ser um homem, por exemplo, que se vestia de mulher, que se colocava ali uma máscara, uma persona feminina, e agiria e teria um comportamento feminino, mas ele não era uma mulher, ele era um homem, mas ele estava ali apresentando, ele estava se comportando, ele estava com essa aparência, né, com essa persona feminina. Então nós não utilizamos essa palavra pessoa, porque o derivado, né, dessa palavra vem de persona, e persona não tem essa fundamentação, essa ética que a psicanálise se orienta. Então, assim,
essa importância da psicanálise buscar a palavra sujeito é porque nós vamos utilizar a etimologia dessa palavra no sentido de um ser, né? Um ser humano que é assujeitado, então ele é sujeito no sentido de ser assujeitado ao seu inconsciente, assujeitado, né, a isso que o comanda e que é encoberto, e ao mesmo tempo ele é sujeito no sentido de ele ter que se responsabilizar por isso. Então, ao mesmo tempo, nessa palavra sujeito, ela vai dizer de algo a o ser humano é assujeitado, então ele é sujeito ao inconsciente, ele está sujeitado ao seu inconsciente, algo que ele não domina, é o inconsciente que o comanda, e por outro lado, ele também é o sujeito no sentido de se responsabilizar por tudo que advém aí do seu inconsciente. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse sujeito do inconsciente. O inconsciente, ele foi é, descoberto, digamos assim, né? Ele foi demonstrado, ele foi apresentado por Freud. Então Freud ele vai dizer que há algo que nos habita, que há algo, né, que fundamenta aí o nosso funcionamento, e esse algo é algo encoberto, é algo que não aparece. Eu vou utilizar o exemplo de um professor que há muitos anos, né, utilizou a metáfora de um campo de futebol. Ele diz assim, que o consciente é cada vez que um jogador pega a bola, é como se esse jogador ali no campo de futebol que está com a bola, a atenção de todas as pessoas estão naquela pessoa que está com a bola, que está ali, né, manejando a bola, que está girando a bola, que está fazendo ali uma jogada, e ali é o consciente. Consciente ali, aquela pessoa que está com a bola, e naquele momento aquilo ali é visível, aquilo ali tá premente, né? Aparece aquela pessoa que está com a bola, é a pessoa que todos os observadores vão prestar atenção. Mas que o inconsciente, né, é as jogadas, né? São todos os outros jogadores que estão em campo, que estão ali se articulando, que estão se posicionando, que estão ali pensando como que eles vão fazer para eles, né, em algum momento terem essa bola, para que eles em algum momento venham ao consciente. Então seria, né, o inconsciente seria essa parte do campo, essa parte do campo lá do futebol, em que não aparece, né? Então tá todo mundo prestando atenção lá no consciente, naquele sujeito que está com a bola, o que ele está fazendo, como que ele está se comportando, qual que vai ser a jogada dali do consciente, daquele jogador, mas todos os outros é que estão armando o jogo. Então o jogo, né, a nossa vida, ela não é só do consciente. O consciente é a nossa pequena parte, é um jogador ali naquele campo. Todos os outros que naquele momento não estão com a bola, mas que estão ali manejando, né? Que eles estão ali articulando, estão se posicionando, esses sim é que no final vão determinar qual que vai ser lá o placar, né? Esses jogadores, a forma que eles se articulam, que eles movimentam, né? O próprio treinador, né? Que estaria fora do campo, mas que ao mesmo tempo ele está ali meio que ditando as ordens, né? Está ali meio que ordenando como é que se posicionaria ali aquele jogo. Então todos esses elementos esse professor ele utiliza para falar, né, do nosso funcionamento psíquico, né? Então é uma metáfora em que o consciente é esse jogador que está com a bola, então ele vai mudando ali e vai fazendo as jogadas, e a gente presta atenção nessa figura consciente. Em compensação, todos os outros que estão sem a bola estão ali articulando para que o jogo aconteça. E por outro lado ainda tem o técnico, né, o professor lá utilizou o técnico como a pessoa que encarnaria aí, que nós chamaríamos do superego, né? Que é esse que mais ou menos dita as regras, né? E que pune, e que também vibra, né? E que premia, gratifica ali os seus jogadores à medida que eles fazem ali, né? O que de uma certa forma foi determinado.
mas o inconsciente é insubordinado, então, né, esses jogadores que estão sem a bola, eles têm uma certa autonomia, eles giram, circulam ali dentro do campo, apesar das regras, apesar dos treinamentos, apesar, né, dos mandatos ali que foi combinado antes, dos combinados, e é desse jeito que o inconsciente funciona, né? Então, assim, eu estou trazendo essa metáfora só para a gente pensar nessa divisão do sujeito, né? Nessa divisão do sujeito enquanto consciente, esse comando que é muito maior que vem do inconsciente, e é nisso que nós analistas nos atemos. Nós nos atemos justamente nessa parte inconsciente, nessa parte que de uma certa forma comanda ali o jogo, comanda a vida do sujeito, é a parte que tem a ver com desejo, que tem a ver com a forma do sujeito se apresentar no mundo, a forma que o sujeito goza, né? E aí tem essa divisão, por isso que nós chamamos sujeito como sujeito do inconsciente. O Lacan, que é quem denomina, né, esse sujeito como sujeito do inconsciente, ele vai dizer que o inconsciente ele vai se apresentar, ele não vai ficar o tempo todo encoberto, então ele vai se apresentar, por exemplo, né, nos atos falhos, nos sonhos, nos xistes, no cotidiano da pessoa, mas que muitas vezes esse inconsciente não é lido, muitas vezes esse inconsciente não é interpretado, e aí o sujeito fica aí nesse movimento de repetição, né? Algo que o angustia, algo que muitas vezes o coloca com sintomas também são formas da apresentação do inconsciente, mas o sujeito às vezes ele não se dá conta de como ele funciona e fica meio que nessa luta, né, com o seu modo de funcionamento. E o processo analítico é justamente para o sujeito, de uma certa forma, se conhecer, compreender desse funcionamento inconsciente e meio que fazer as pazes com isso, né? Se ele, de uma certa forma, né, poderia ali fazer um movimento de dirigir esse funcionamento, porque há algo ali que a gente pode fazer em relação a isso. Por outro lado, ele trabalharia ali o seu funcionamento de uma forma de não ficar tão angustiado com sua própria forma de ser. Eu vou citar um exemplo, né, de algo que uma pessoa, não em análise, uma pessoa fora de análise comentou, não pude aprofundar na questão dela, porque foi um comentário que a pessoa fez. Ela chegou para mim e falou: nossa, tem uma coisa que sempre acontece comigo e que me angustia muito. Eu sonho direto que eu estou roubando joias. E ela diz assim, né, que sempre nos sonhos dela, e são sonhos recorrentes, tem alguém que deixou alguma joia, né, dando em cima de um armário, de alguma coisa, ela vai lá e pega aquela joia, esconde e não quer que a pessoa perceba que ela escondeu aquela joia, que ela ficou com aquela joia para ela. Ou ela encontra joias, né, que estão caídas na rua, que estão caídas em algum lugar, e ela pega aquela joia e a intenção dela é que o dono daquela joia não perceba que ela encontrou aquela joia, que ela está com aquela joia, para ela não ter que devolver, não ter que entregar. Ela fala que às vezes ela sonha que ela está numa joalheria, num lugar, então tem um monte de joias, por exemplo, colocadas em cima de um armário, em cima de um lugar, e aí ela pega aquelas joias, esconde aquelas joias e não quer que as pessoas percebam que ela faça isso. Claro que ela não estava em análise, não deu para aprofundar, eu só perguntei para ela, né, mas o que significa joias para você? E essa questão do esconder, né? O que será que você está escondendo? E ri, brincamos, né? E bola que segue. Mas a questão é que ela fica muito angustiada com esse tipo de sonho. Ela diz que toda vez que ela acorda, ela tendo esses sonhos, ela fica pensando: mas eu não sou ladra, né? Eu não faria isso de jeito nenhum. Por que isso me acontece? Por que eu tenho esse tipo de sonho? Se eu nunca, né? Ela diz, né? Eu nunca roubei nenhuma agulha. Então, assim, né? É algo aí que precisa ser trabalhado para essa pessoa compreender do seu funcionamento e fazer algo com isso, né? Às vezes até para esse sonho deixar de ser tão recorrente. Então é isso que eu quis dizer quando a gente fala de a gente conhecer a gente mesmo e a gente de alguma forma fazer alguma coisa com isso, né? O Freud ele vai dizer que nós não somos senhores na nossa própria casa, mas a gente pode compreender, né, como que é a nossa casa, o que tem na nossa casa, quais os cômodos que tem na nossa casa. Nós podemos circular por essa casa aí, ainda que muitas coisas ali aconteçam e que a gente
se dê conta ou a gente se surpreenda ali com aquele funcionamento. Bem, o Lacan ele vai dizer também que o sujeito é o sujeito dividido, né? Ele vai dizer que o sujeito é dividido ou que o sujeito é barrado. O que seria esse dividido, né? Eu já antecipei a questão do consciente e do inconsciente, então esse sujeito dividido, ele é habitado por conflitos, né? Conflitos que muitas vezes ele depara com algo que ele diz, não, mas isso não sou eu, isso não tem nada a ver comigo, essa coisa, né, que eu sonho, que eu penso, ou que eu faço, essa repetição não faz parte da minha vontade, porque há algo ali que de alguma forma dirige esse sujeito. Então, assim, outra coisa que é importante a gente determinar é que desejo e vontade são coisas são coisas diferentes. A vontade faz parte do consciente, o desejo faz parte do inconsciente, então muitas vezes nós agimos, né, por essa imposição do inconsciente que é atravessado ali pelo nosso desejo, por algo que faz parte do nosso desejo. Então muitas vezes nós não atingimos diretamente o que nós desejamos, porque muitas vezes nem sabemos por onde passa o nosso desejo, mas as nossas ações acabam se dirigindo para esse desejo e contra a nossa vontade. Às vezes a nossa vontade não tem a ver com isso, né? E aí é nesse sentido que somos divididos, e aí sujeito barrado é no sentido de que há uma barra, né? Que há algo aí que de uma certa forma fica recalcado, fica inconsciente, não vem à tona, não se torna consciente e é barrado aí pelas leis, né? Pelas regras sociais, né? Isso que a gente chamaria aí de uma certa forma do superego, né? Essa encarnação que nós fazemos da moralidade, dos costumes, dos hábitos, das regras, do que pode, do que não pode, e que colocamos isso ali como uma forma de nos havermos, né? Lidarmos tanto com os nossos desejos, com esses impulsos, com essas pulsões que são inconscientes, quanto com essas imposições que são feitas de fora, mas que muitas vezes nós internalizamos e que já passam a fazer parte do nosso funcionamento. Então, o sujeito barrado nesse sentido, né? Outro sujeito que o Lacan coloca e que a gente trabalha é a questão do sujeito da enunciação e sujeito denunciado. Ele vai dizer que nós, né, na nossa fala, na nossa linguagem, nós somos sujeitos da enunciação. Por que sujeitos da enunciação? Porque o nosso inconsciente, ele fala através de nós. Então, o nosso inconsciente, ele vai falar, ele vai emergir através das palavras, e aí o trabalho do analista é justamente ouvir esse inconsciente, escutar esse inconsciente, pontuar para o seu analisando quando esse inconsciente se apresenta. Então, as regras, né, da psicanálise, a grande regra da psicanálise para o analisando é que ele fale tudo que vem à mente, que ele não pense para falar, que ele vá dizendo, né, o que vem à mente, sem crítica, sem julgamento, né, esperando que ele possa, de fato, né, colocar para fora tudo que lhe vem à mente. Dentro disso vai aparecer ali as instâncias do inconsciente, e a regra do analista é essa regra de manter uma atenção flutuante e captar, né, não só palavras, né, porque o significante não significa palavras, pontualmente palavras, mas os silêncios, os lapsos, as falhas, né, as faltas, essas pausas, né, muitas vezes carregadas ali de afeto. A pessoa diz uma coisa, mas ao mesmo tempo ela quer dizer outra. Essas dubiedades, essas ambivalências, tudo isso são significantes que o analista tem que captar através da sua atenção flutuante, pontuar e, de uma certa forma, colocar isso para que o próprio analisando dê um sentido, para que ele encontre ali uma significação para aquilo que é colocado. Então, seria, né, esse sujeito da enunciação, esse que fala, sujeito do enunciado é disso que foi falado, e que aí ele vai ter que fazer um par ali com o analista para que o que ele diz, né, e o que o inconsciente dele apresenta seja de uma certa forma desvelado.
E há uma outra divisão também, que é a divisão entre o saber e a verdade. Nós, né, todos nós, de alguma forma, temos acesso ao saber. Sabemos de alguma coisa, mas o fato de sabermos não significa que o que sabemos é verdade. Né? A ciência ela está aí o tempo todo nos trazendo saberes e nos apontando verdades que a gente percebe que essa verdade não é toda, que essa verdade ela não é inteira, né? Que ela não se apresenta toda, então são sempre meias verdades. E aí nós vamos perceber que hoje o que é verdade de repente deixa de ser verdade. E é assim que se passa com esse sujeito do inconsciente, né? Nós temos acesso a um saber e nós buscamos esse saber, mas não necessariamente o que sabemos tem a ver com a verdade, porque essa verdade é não toda, ela é meio que encoberta e a nossa função é buscarmos desvelar essa verdade, sabendo que encontrar essa verdade toda é impossível, né? Nós não vamos ter acesso a essa verdade do jeito assim que seria do nosso desejo. E aí vai aparecer um outro sujeito que o Lacan vai apontar, que é o sujeito suposto saber. O que é o sujeito suposto saber? É justamente a designação que Lacan dá para o analista enquanto sujeito, enquanto alguém portador do inconsciente, do seu próprio inconsciente, mas que no momento da sessão, esse inconsciente do analista fica em suspenso. Por que em suspenso, gente? É claro que o inconsciente do analista vai funcionar o tempo todo, mas ali não é o inconsciente do analista que vai ser interpretado, não é o inconsciente do analista que vai se apresentar. O que tem que ser trabalhado na sessão é o inconsciente do analisando. Então, o sujeito que o Lacan coloca enquanto analista é o sujeito suposto saber. É um sujeito que se supõe que sabe, e é por isso essa divisão entre saber e verdade. Então, supõe-se que o analista sabe. Mas o que é que o analista sabe? O analista sabe de técnicas, o analista sabe da psicanálise, ele sabe da presença do inconsciente, mas é disso que ele sabe. Ele não sabe da verdade do analisando, ele não sabe da verdade do sujeito que está ali, né, naquele processo analítico. E é isso que o analista vai fazer o tempo todo, que é desvelar essa verdade, né, esse saber, junto ali com o seu analisando. Tem um momento que esse sujeito suposto saber vai cair, ele vai ser rebotalho, ele vai servir ali como um dejeto, ele vai desaparecer. Por quê? Porque o analisando ele vai caminhar um tanto e vai chegar um momento que aquele processo analítico, aquele processo transferencial, né, a análise ela vai se sustentar dentro do que nós chamamos, né, Freud, né, e Freud tem vários textos que ele trabalha a questão da transferência. E Lacan ele vai enfatizar a importância da transferência. Ele coloca que a transferência é um dos pontos principais, né, dos conceitos fundamentais aí do processo analítico, da análise. Então é ali na transferência que algo vai meio que se desfazer, essa transferência vai se desfazer, esse analista enquanto sujeito suposto saber vai cair, ele já vai deixar de ter essa importância, não no sentido assim de, vai ser uma pessoa que vai deixar de ter uma importância para o analisando. O analisando vai olhar para aquele analista, sempre colocando nele ali um respeito, um carinho, né, uma certa atenção, mas já não, esse sujeito suposto saber, esse analista, ele já não vai mais ocupar esse lugar transferencial. E ali, esse analisando pode inclusive buscar às vezes um outro processo analítico, né? Isso é possível, isso é importante. Então é por isso que às vezes as pessoas passam por vários analistas, né? E aí com outro analista vai ser outra transferência, esse outro analista vai ocupar de novo esse lugar de sujeito suposto saber, e o sujeito vai se tratando. Então uma das coisas que é importante na psicanálise é o analista em ação, ele sempre permitir que esse sujeito que ele atende permaneça em tratamento. Em tratamento ali na análise, isso é fundamental.
naquela análise, ou que mesmo que ele interrompa a análise, que ele faça pausas na análise, ou que ele vá para um outro analista, ele continue se tratando. Porque, né, o processo de tratamento do sujeito não se dá só na análise. Há, né, um tratamento que é contínuo, mas a pessoa analisando, né, a pessoa que quer se tratar, ela tem que estar nesse processo, né, nesse processo constante de autoconhecimento, de buscar a sua verdade, né, de se envolver aí com o que a gente chama de saber. Bem, outro motivo que a psicanálise, né, que os analistas não trabalham com os termos indivíduo, né, principalmente o termo indivíduo, porque esse termo, de uma certa forma, ele vai remeter ao discurso neoliberal. O que seria esse discurso neoliberal, né? O discurso neoliberal é o discurso que está dentro do que Lacan chama de discurso do capitalista, o discurso do capital. Lacan ele vai formular 5 discursos, né? Aliás, esse discurso do capital é a gente, né, ele mesmo, para Lacan dar o nome de discurso, mas não seria discurso, porque discurso é uma relação, discurso é algo que faz laço. Então tem o discurso do mestre, em que o senhor, né, o senhor faz par lá com o seu escravo, e aí isso remetendo a Hegel, remetendo aquele funcionamento do senhor e do escravo. Aí tem o discurso da histérica. O discurso da histérica a histérica, né, no sentido de ela estar sempre buscando um saber e ela está sempre destituindo o saber do outro. Tem o discurso da universidade, que é esse discurso muito ligado à ciência, nesse discurso que tende a querer encontrar a verdade, apresentar a verdade como completa e se posicionar como quem sabe. Então tem o discurso da universidade e tem o discurso do analista, que é esse que questiona, né? O discurso do analista é fazer com que o discurso aconteça, seja o do senhor, seja da histérica, seja da universidade, é questionar, é colocar, né, esses outros discursantes a falar. E à medida que esses outros discursantes falam, o papel do analista, desse discurso do analista, é pontuar e marcar ali, né, as ambivalências, as incongruências, e marcar ali os pontos de falhas, né, de faltas que se apresentam ali naquele discurso. E aí o discurso do analista vai apontar que o discurso neoliberal, que esse discurso capitalista, tem muito a ver com o uso do indivíduo como aquele sujeito do desempenho, aquele sujeito que se faz a si mesmo, né? Esse self, né? Esse ego inflado em que o sujeito é tomado pela verdade, ele acredita que ele tem a verdade, ele acredita que ele é autônomo, que depende da vontade dele para que as coisas aconteçam. E aí o que o analista, né, o discurso do analista vai marcar é que não é bem assim, né? Que há algo ali que está impondo a esse sujeito, a esse indivíduo, a esse sujeito inserido no discurso neoliberal, que é esse indivíduo, que ele na realidade ele é dividido, que ele é contraditório, que ele está funcionando não em relação ao seu próprio desejo, mas em relação a esse desejo, né, do sistema, a essas normas do sistema, a esses ditames do sistema, porque o que vem do discurso neoliberal, o que vem do discurso capitalista é a questão da produção, é a questão do consumo e a questão do gozo, né? O gozo é algo que, de uma certa forma, coloca o sujeito para ter um funcionamento que vai atender muito mais a esses ditames sociais do que a satisfação do próprio sujeito. E aí a grande questão é quando o sujeito goza com isso, né? O próprio sujeito entra nesse funcionamento de atender esses ditames e goza com isso, não sabe fazer outra coisa, ainda que esse gozo seja tomado, né, de puro sofrimento. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, né, que os termos sujeito para a psicanálise vai passar aí pela ética, a ética do desejo, desse sujeito que vai estar assujeitado ao seu inconsciente, mas que também é responsável, né, que é um sujeito
que se responsabiliza pelo seu próprio inconsciente, pelas suas faltas, pelas suas falhas, né? Pelo seu comportamento, por como ele se apresenta no mundo, e ele tem que fazer alguma coisa com isso, ele tem que se haver com isso. E essa ética, né, do saber e da verdade, que a verdade é encoberta, que a verdade nunca é toda, e que a nossa busca é a busca por esse saber, né, por esse movimento em relação ao saber. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Eu diria que, né, assim, o Lacan ele vai utilizar o termo sujeito muito cedo, né, na sua obra. Ele de cara, né, ele já entende essa divisão do inconsciente, da pessoa ali enquanto consciente e inconsciente. Nesse sentido, ele abre mão de usar o termo indivíduo. O Freud ele utilizava muito mais ele não utilizava sujeito, mas ele sempre vai dizer qual que era o termo que Freud usava, gente? Não é indivíduo, é no sentido de que que o inconsciente se apresenta. Ele falava do inconsciente, né? O inconsciente dividido, esse comportamento do inconsciente do sujeito. E aí, o Lacan, na obra dele, ele vai utilizar sujeito em vários dos seus trabalhos, mas o que vai aparecer mais como conceitual, o termo sujeito, é o Seminário da Transferência, o Seminário 8, em que ele vai trabalhar essa noção, inclusive, de sujeito suposto saber, né? Vai aprofundar nisso. O Freud ele vai trabalhar essa questão do inconsciente principalmente nos textos lá da transferência, né, que são textos muito importantes e que vale a pena a gente ler, a gente aprofundar. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, escrevam e aí vão colocando inclusive questões que vocês acham que seriam interessantes, às vezes eu trazer para elucidação, para o debate, né, e como que eu penso sobre determinados termos, determinados conceitos aí da psicanálise. É isso, obrigada.